Em um futuro próximo, a Terra foi totalmente destruída pelas guerras nucleares e é quase impossível viver no planeta. Por esse motivo, um grupo de colonos é enviado para a Lua para estabelecer uma base para as futuras colônias. Infelizmente, a colonização é um fracasso, então eles abrem minas para obter o máximo de recursos possíveis da Lua. Os mineiros têm que trabalhar por 20 anos, então assim eles poderiam voar para um novo planeta chamado de Ômega, onde a humanidade estava prosperando atualmente. O nome do filme de hoje é Crater, de 2023. A viagem leva 75 anos, então os viajantes precisam serem colocados em sono criogênico. 50 anos se passaram desde que a humanidade chegou lá, dando origem ao nascimento de muitas crianças, que estão bem entediadas de viverem dentro de minas presas a uma rotina. Agora é o ano de 2257. E há rumores sobre um objeto estranho que colidiu com a Lua e deixou uma cratera enorme, mas ninguém tem permissão para chegar perto dele. Um dia, um grupo de crianças se aproxima de um rover para roubar o veículo espacial para escapar das minas. Sempre que vem um adulto passar perto, eles se escondem, mas logo eles saem e começam a discutir. O Caleb olha uma pequena cápsula nas suas mãos e pensa em como eles chegaram aqui. Acontece que o pai do Caleb faleceu, e como ele não tem mais família, porque a sua mãe morreu há 7 anos atrás, ele será enviado para Ômega, onde será adotado por uma nova família. Graças ao sono criogênico, ele ainda vai ser uma criança quando chegar lá. O Caleb não quer ir embora porque todos os seus amigos estavam aqui, mas suas reclamações são completamente ignoradas. E para piorar as coisas, ele é informado de que partirá em 3 dias após o término da chuva de meteoros. Isso faz o Caleb se lembrar da época em que o seu pai, Michael, o ensinava a não ter medo das escadas muito altas ao redor da base. Eles escalam uma juntos e observam o céu. O Michael conta a ele sobre as estrelas e como a família pode ter partido, mas ainda estão com eles como espírito. Ele também quer que o Caleb veja a cratera antes de morrer. O Caleb retorna ao local para reviver a memória, com pura nostalgia, e logo se junta aos seus melhores amigos, Dylan, Barney e Marcus. Eles ficam chateados ao saber que o Caleb vai deixá-los em breve, mas também sabem sobre o último desejo do seu pai. Então o Dylan propõe que eles tenham uma última aventura juntos e fujam da base para vir à cratera. Primeiro eles roubam um monte de ferramentas úteis para a viagem, e enquanto analisam as suas descobertas, o Caleb é visitado por um oficial que traz para ele uma pequena cápsula com as cinzas do Michael. Durante o almoço, os meninos percebem que para sair precisarão de senhas básicas, e o Dylan decide abordar a Addison, uma garota sem amigos que acabou de se mudar da Terra e todos acham muito estranha. O pai dela estava na equipe de ciências, o que significa que ela tem acesso aos códigos. A sua abordagem é bastante estranha e a Addison desconfia e vai embora. Então o Dylan vai atrás dela e confessa suas verdadeiras intenções. A Addison também se aventura e tem inveja da amizade dos meninos. Então ela aceita dar os códigos para eles. Claro, desde que ela também pudesse ir com eles. De volta ao presente, o Caleb puxa um fio do rover e faz o alarme parar na hora, pouco antes do bloqueio ser anunciado. Agora as crianças podem entrar no veículo. O Dylan assume o volante porque ele é o único que sabe dirigir. O Caleb digita o código que a Addison conseguiu enquanto ela decora o painel com um pequeno astronauta Bubblehead, dizendo que é tradição da Terra. O Caleb pensa nas últimas palavras do seu pai enquanto o grupo atravessa um longo corredor e finalmente chega ao lado de fora, onde eles conseguem ver a paisagem lunar pela primeira vez, estando do lado de fora. Após um momento admirando a vista, o Marcus toma o seu remédio pro coração. Eles avançam pela estrada longa e se deparam com uma estrutura gigante. Ela parece linda, mesmo estando toda abandonada. O Caleb explica que o Michael contou sobre isso. Essa é uma estrutura remanescente em que os humanos tentaram colonizar a Lua e falharam. Depois que o Ômega foi encontrado, a humanidade se esqueceu completamente da Lua e esse se tornou um lugar muito deprimente e vazio. A Addison não vê grande coisa, porque são apenas 20 anos e você pode ir embora. Mas ela é filha de um superior e não sabe a verdade da situação.
Qualquer erro que eles cometessem ali, como chegar mais tarde ou ficar doente, adicionaria mais tempo ao contrato. E se alguém morresse antes de completar os 20 anos, seus parentes mais próximos deveriam cumprir os anos restantes junto com seus próprios anos, 20 anos e mais o resto do falecido. Isso tudo é uma grande armadilha para manter as famílias trabalhando aqui para sempre. A Addison pede desculpas por sua grosseria e melhora a situação compartilhando histórias sobre a Terra, contando ao pessoal sobre coisas como árvores, o céu azul e o oceano. Depois de dirigir por um tempo, eles param um veículo espacial e vestem os trajes de passeio. Como a Addison vem de uma posição melhor do que a deles, ela tem uma roupa muito melhor e os meninos ficam chocados com a beleza dela. Eles saem do veículo e imediatamente começam a brincar com a gravidade. Aproveitando a maneira como podem pular alto, eles também conseguem ver a Terra pela primeira vez e ficam surpresos com o quão azul ela se parece. Ver a Terra inspira a Addison a ensinar beisebol para eles. Eles usam pedras e paus para substituir o equipamento, mas quando a rocha é atingida, ela voa para longe por conta da gravidade, e os meninos não entendem o conceito de correr pelas bases, e a Addison decide ficar um pouco sozinha, sentindo saudade da sua casa. Ela estende a mão, quase em lágrimas, e de repente ela escuta um barulho e se vira para descobrir que os meninos estão usando um tanque de oxigênio para voar. Eles ficam amarrados no veículo espacial com um cabo, enquanto a combinação da gravidade e tanque os empurra para cima. A Addison acha que essa é uma ideia perigosa, que desperdiça oxigênio, mas o Dylan a convence a brincar um pouco com isso também, insinuando que ela é uma covarde. Logo todos estão brincando juntos, revezando para ver quem consegue mais alto. Por alguns minutos, tudo é bom, tudo é divertido, mas logo chega a vez do Barney de novo. O cabo rompe e ele começa a flutuar sem controle. As crianças correm para pegar mais tanques de oxigênio para voar com a intenção de ajudar o amigo. Eles realmente não podem controlar a trajetória, então há muita flutuação esquisita antes de começarem a se chocar. Essa grande colisão deles permite que eles se segurem e juntem o seu peso suficiente para voltar para o chão. Como eles desperdiçaram tanto oxigênio nessa brincadeira idiota deles, eles não têm certeza se conseguirão chegar à cratera agora. Mas o Caleb aponta que eles podem encontrar mas em um antigo posto avançado do primeiro assentamento. O Barney odeia a ideia porque ele escutou histórias do seu irmão dizendo que esse posto avançado estava cheio de fantasmas. O Dylan o chama e diz que o irmão do Barney é um perdedor. Então, em troca, o Barney insulta a família do Dylan. Isso desencadeia uma briga que o Marcus tenta impedir, mas acaba se envolvendo também. No meio de toda a gritaria, o Caleb grita e lembra eles que essa não é a maneira de passar os seus últimos dias juntos. Os meninos se desculpam e se reconciliam. Quando eles chegam ao posto avançado, o interior está em total escuridão. Enquanto o grupo caminha por um corredor, eles de repente conseguem ver algumas formas humanas e gritam de medo. Mas, quando acendem as luzes, eles percebem que não é apenas um posto avançado, é uma casa que deveria servir de amostra do que eles construíram para a colonização dos humanos na Lua. Enquanto eles olham em volta, o Dylan compartilha com a Addison o fato do seu pai ter fugido de tudo, explicando os comentários do Barney. O Caleb vê um manequim e não consegue deixar de pensar no seu próprio pai, lembrando da época que ele contava histórias sobre sua mãe. Eventualmente as crianças encontram tanques de oxigênio e um monte de comida. Depois, eles decidem passar a noite lá. Então, depois desse banquete que eles tiveram, eles acendem uma fogueira e a Addison conta mais histórias sobre a Terra, como todas as culturas e sistemas de crenças que foram perdidos. Ela também confessa que seus pais se divorciaram. A mãe dela partiu com o irmão para Ômega, então eles ficarão em sono criogênico por 75 anos. E a Addison não pode mais falar com o seu irmão. De repente, uma música começa a tocar quando o Barney pressiona um botão misterioso, e eles descobrem que a casa é controlada por um computador principal, fazendo o Caleb perceber o quão injusto é tantas coisas boas como artes que foram abandonadas, simplesmente perdidas no tempo. O ódio furioso pelo sistema toma conta dos seus ânimos, e agora as crianças decidem começar a destruir a casa toda. Não há nada que eles deixem intacto. Todos os objetos, exceto o computador principal, são quebrados. Eles pulam na cama para fazer uma guerra de travesseiros e correm por todos os cômodos da casa sem se importar. Quando a maioria dos meninos estão dormindo, a Addison está acordada e o Caleb se junta a ela. Ele compartilha que o Dylan é o seu amigo mais importante porque dividia sua comida quando o Caleb não tinha nenhuma.
Ele também se preocupa com o que pode acontecer com o Dylan depois que ele se for. O Caleb fez a Edson prometer que ela será amiga do Dylan e o apoiará depois que o Caleb for embora. Pela manhã as crianças voltam para o veículo espacial, mas depois de algumas horas dirigindo, a bateria do veículo acaba. Enquanto os meninos discutem sobre o que eles vão fazer, a Edson envia um sinal de socorro, apontando que eles têm algumas horas até que uma equipe de resgate chegue por conta do bloqueio. Esse é o tempo suficiente para eles irem até a cratera a pé e retornarem para serem resgatados posteriormente. As crianças vestem as roupas de novo e caminham por algum tempo até finalmente chegarem à cratera, que é enorme. O Caleb pensa no Michael e no fato do seu pai ter feito ele prometer que visitaria a cratera um dia. Então, ele espera estar orgulhoso quando eles olham para dentro. Eles ficam completamente chocados ao encontrar uma estrutura brilhante cercada por pilares estranhos. Um desses pilares tem uma frase que diz: "O passado nunca está longe". Há também uma porta no chão que se abre de repente e as crianças sobem as escadas para um corredor com um ar respirável. Eventualmente, eles encontram uma sala com apenas uma árvore falsa no meio do círculo. E lá tem uma frase falando sobre os céus deixados para trás. A Edson reconhece o tipo de cômodo e começa a pressionar as paredes como um louco, até que um painel se abra, revelando um botão. Quando ela empurra, uma luz branca envolve a sala e eles são repentinamente transportados para a Terra, onde os meninos podem ver pela primeira vez nas suas vidas como é a natureza e como o céu é azul. É uma experiência excelente. De repente, o Caleb encontra uma estrela no chão e o holograma termina quando ele remove o painel, sob o qual encontra as cinzas da sua mãe e uma foto dos seus pais juntos. Finalmente entendendo o que o Michael queria, o Caleb tira a foto e pega para si, deixando as cinzas do Michael junto com as da sua esposa. O Caleb estava muito chateado agora porque ainda não quer deixar a Lua, já que esse é seu verdadeiro lar. No entanto, o Dylan aponta que o sonho de todos é sair desse buraco de lixo e de fato ter uma vida em Ômega. Então, o Caleb não deveria desperdiçá-lo. Seu pai definitivamente não gostaria que ele o fizesse. De repente, o Marcus cai porque estava se sentindo mal. Acontece que ficar do lado de fora diminui muito a sua pressão arterial. O grupo ajuda ele a sair do prédio para ir em busca do seu remédio, mas quando saem, descobre que a chuva de meteoros finalmente começou. O Barney está apavorado, mas o Caleb o anima e logo todos estão correndo, carregando Marcus e desviando de meteoros que caem ao seu redor. Os meninos são muito rápidos e conseguem alcançar o rover em minutos, mas o meteoro cai muito perto da Edson e a faz cair. Então, ela tem que se esconder atrás de uma pedra. Quando os meninos percebem que ela estava desaparecida, o Barney fica para trás para dar o remédio ao Marcus no veículo espacial. Então, o Caleb e o Dylan voltam para resgatar a Edson. Quando eles a alcançam, um meteorito atinge o Dylan e o nocauteia. Felizmente, os trajes vêm com uma arma de reparos e fecham as rachaduras do capacete. Antes de começarem a correr de novo, os meteoros caem muito perto deles e o Caleb cai enquanto carregava o Dylan. Mas a Edson o ajuda a se levantar e eles alcançam o veículo espacial, com segurança. Infelizmente, eles descobrem que a janela também foi quebrada por um meteoro, e agora eles precisam depender do pouco oxigênio que restava nos seus trajes. Eles duvidam que alguém venha pra cá por conta das chuvas de meteoros, então as crianças adormecem esperando que o oxigênio acabe, o que significa que pelo menos eles vão morrer todos juntos. Alguns minutos depois, o Dylan acorda, e ele e o Caleb fazem as pazes com o fato do Caleb estar indo embora antes que a falta de ar o derrube. Ao fechar os olhos, ele jura que pode ouvir o som das pessoas se aproximando. Algum tempo depois, o Caleb acorda e fica arrasado ao descobrir que já foi enviado para Ômega sem a chance de se despedir dos seus amigos. Só aconteceu isso, ele fechou os olhos e acordou mais de 75 anos depois. Na sua bolsa, ele encontra a foto dos seus pais e do Bubblehead da Edson. Uma enfermeira também traz para ele um player digital, porque nos últimos 75 anos, seus amigos têm enviado mensagens para ele. O Caleb escuta todos eles para aprender sobre suas vidas. O Marcus fundou um time de beisebol. A Edson iniciou uma greve para melhorar os contratos dos mineiros. Seus esforços foram bem-sucedidos e o Barney se tornou o administrador principal. O Dylan e a Edson eventualmente se casaram, tiveram filhos e até netos também.
O Caleb fica triste e feliz ao mesmo tempo. Ele escuta as vozes dos seus amigos mudando à medida que cresciam sem ele. Ele começa uma nova vida no Ômega, onde uma família adotiva rapidamente oferece ajuda para ele, uma boa vida. O Caleb demora um pouco para se adaptar e fazer novos amigos, mas depois que aprende a seguir em frente, ele vai em busca do irmão da Addison, e assim que ele o encontra, ele dá o Bubblehead para ele e compartilha as mensagens, contando tudo sobre a aventura que eles tiveram juntos na Lua, naquele grande dia.